O Mosteiro de Santa Maria da Vitória situa-se na Vila da Batalha, no distrito de Leiria. É mais comumente conhecido como Mosteiro da Batalha. Encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1910 e como Panteão Nacional desde 2016. A Unesco registou-o na lista do Património Mundial da Humanidade em 1983. A construção deste mosteiro, que é uma das mais notáveis obras de arquitetura jamais produzidas em Portugal, está intimamente ligada aos eventos que se seguiram à morte do rei Dom Fernando, em outubro de 1383. Não tendo deixado qualquer filho varão, a sua única descendência era a princesa Dona Beatriz, que se havia casado em maio de 1383 e com apenas 10 anos de idade com o rei João I de Castela. Após a morte de Dom Fernando I, a sua esposa Leonor Teles faz aclamar a sua filha Dona Beatriz como rainha de Portugal em algumas cidades e vilas do país. Entretanto, João I proclama-se e aclama-se rei de Castela e Leão e Portugal, juntando as bandeiras dos dois países numa só. Inicia-se a crise de sucessão de 1383-1385. Do lado português, o mestre de Avis, que mais tarde será aclamado como rei Dom João I de Portugal, lidera a revolta contra Leonor Teles e o rei de Castela. O momento-chave desta disputa dá-se em 14 de agosto de 1385 nos campos de Aljubarrota, onde o exército português inflige uma pesada derrota ao mais numeroso e melhor equipado exército castelhano. A tradição indica que no dia da batalha, véspera da festa de Nossa Senhora da Assunção, 15 de agosto, Dom João I invocou a proteção da Mãe de Cristo, prometendo-lhe a construção e dedicação de um mosteiro em caso de vitória. A construção do Mosteiro de Santa Maria da Vitória não foi feita no campo de batalha, mas sim num local próximo, localizado a norte, que possuía melhores condições topográficas e de acesso à água. Mas o significado deste empreendimento ambicioso ia para além da religião. Constituiu uma consagração de Dom João I como rei de Portugal, associando-o à legitimação através do poder divino. Marca também o início de uma nova dinastia, a de Avis, que sucedeu à dinastia de Borgonha, assumindo-se como um marco visível e símbolo do poder do novo rei. A construção ter-se-á iniciado 1 ou 2 anos após a Batalha de Aljubarrota, estando garantidamente já em andamento em 1387, segundo a documentação disponível. No alçado sul do mosteiro pode-se observar a porta lateral, composta por 4 arquivoltas de arco quebrado, sendo as 2 exteriores decoradas com pequenos arcos e a mais interior com um padrão denticulado. Esta decoração geométrica contrasta com o naturalismo dos capiteis, com a folhagem bem definida e disposta em 2 andares, complementada pelos caules e parras que sobem pelos intercolúnios. Por cima eleva-se um gabelete triangular ladeado por 2 altos contrafortes que terminam em pináculos, onde surgem as armas de Portugal e, dentro de quadrados abaixo, as pedras de armas de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Todos estes 3 elementos, requintadamente talhados, são encimados por baldaquinos. Virada a este fica a fachada principal da igreja, que se estrutura em 3 corpos desiguais, sendo o do meio, correspondente à nave central, mais alto e largo que os 2 laterais. Estes 3 volumes são demarcados por contrafortes rematados em pináculos piramidais ornados com cogulhos. No centro, sobre o portal, surge uma ampla janela em arco contracurvado. O portal principal impressiona pelas suas dimensões, tendo uma largura similar à da nave central da igreja. Desenvolve-se num total de 6 arquivoltas em arco ogival. As 2 arquivoltas exteriores representam figuras do Novo Testamento. As 2 do meio retratam personagens do Antigo Testamento, como os reis de Judá,
antepassados de Maria. As duas arquivoltas interiores constam de figuras aladas, anjos e serafins que precedem a aproximação ao tímpano. Sobre a porta, o tímpano surge então decorado com a representação de Deus, na figura de um ancião que ergue a mão direita e tem a mão esquerda assente sobre a esfera do mundo. Em seu redor estão os 4 evangelistas. De cada lado do portal perfilam-se os apóstolos, 6 de cada lado, sobre bases assentes em mísulas historiadas. Por cima das suas cabeças estão baldaquinos de fino lavor. Todo este conjunto escultórico é encimado, no topo do portal, com uma cena da coroação da Virgem. O remate do arco é ladeado pelos brasões de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. O interior da igreja do Mosteiro da Batalha impressiona desde logo pela sua verticalidade, o que não é de estranhar, já que possui a nave mais alta existente em Portugal, com 32,5 metros de altura. Estende-se por mais de 80 metros de comprimento por 22 metros de largura. A nave central eleva-se em 2 andares, marcados pelas altas arcadas e por um clerestório formado por amplas janelas. A brancura da pedra calcária é inundada pela luminosidade colorida pelos vitrais, que, não sendo maioritariamente os originais, preservam o efeito policromático que terá sido pretendido pelos construtores. O projeto desta igreja segue, no essencial, a visão do seu primeiro arquiteto, o mestre Afonso Domingos, que aqui trabalhou até 1402, ano em que terá falecido. Durante esses 14 anos, à frente da obra, viu-se ser construída a maior parte da igreja, a sacristia e 2 alas do claustro, tendo também iniciado a casa do capítulo. Sucedeu-lhe Huguete, mestre estrangeiro de origens obscuras que já trabalhava no estaleiro da Batalha e que concluiu o trabalho iniciado por Domingos. Acabou por introduzir soluções arquitetónicas diferentes, expressas, por exemplo, na abóbada da Casa do Capítulo, que veremos mais adiante. Planificou também a Capela do Fundador e as Capelas Imperfeitas, estas últimas já no reinado de Dom Duarte. O terceiro mestre que dirigiu o estaleiro da Batalha foi Martim Vasques, entre 1438 e 1448, durante a regência de Dom Pedro, irmão de Dom Duarte, tendo concluído os trabalhos já em andamento na área conventual. A Capela-Mor surpreende pelo facto de a sua altura ser igual à da nave central, acentuando a profundidade desta e contribuindo para a iluminação do interior. Na abóbada da Capela-Mor estão pintados os brasões de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, reforçando a presença dos símbolos heráldicos dos patronos e fundadores do mosteiro. Existem 4 capelas laterais na cabeceira, sendo dedicadas a Santa Bárbara e a Nossa Senhora do Rosário, as do lado do Evangelho. Do lado da Epístola há uma capela dedicada à Nossa Senhora da Piedade e outra onde está sepultado o mestre da Ordem de Cristo, Lopo Dias de Sousa, que tem invocação desconhecida. As abóbadas das naves central e colaterais são nervoradas com ogivas e cadeias, tendo ao centro chaves ornamentadas com decoração vegetalista. As chaves da nave central são particularmente impressionantes, tanto pelo seu tamanho como pela qualidade da decoração. Aventa-se que resultem de uma decisão de Huguete durante a fase de finalização da cobertura. As naves laterais, de menor altura e largura que a central, são também iluminadas através de janelões divididos em 3 secções.
A decoração das colunas e capiteis no interior da igreja é predominantemente de cariz vegetalista, com a exceção de uma cena da Anunciação e de 15 anjos músicos numa das colunas da nave central. Na capela de Nossa Senhora da Piedade encontramos uma escultura de madeira policromada representando Cristo morto, obra do século XVIII, assim como uma Pietà de meados do século XV em calcário policromado. Na capela do Santíssimo Sacramento encontra-se uma outra escultura em calcário policromado, criada no século XV pela oficina do Mosteiro da Batalha, representando Santa Bárbara. Percorrer os vários espaços do Mosteiro de Santa Maria da Vitória possibilita o contacto com elementos arquitetónicos e artísticos que denunciam vários estilos e influências. Aqui está patente o percurso da arquitetura portuguesa e europeia desde o gótico radiante até o Renascimento, passando pelo gótico flamejante e pelo manuelino. Este estilo nacional, integrado no chamado gótico final, terá tido na batalha as suas primeiras manifestações pela mão do arquiteto Mateus Fernandes, nomeadamente no claustro real e nas capelas imperfeitas. O Mosteiro da Batalha viria a despertar interesse internacional no final do século XVIII, particularmente após a publicação do levantamento arquitetónico feito por James Murphy. Assim, a partir de 1840, iniciaram-se campanhas de restauro do monumento lideradas por Luís da Silva Mozinho de Albuquerque, que tomou os desenhos de Murphy como inspiração. A mentalidade romântica da época fomentou uma visão idealizada do monumento, resultando na remoção de diversos símbolos religiosos e na demolição de algumas instalações conventuais, tais como um claustro da época de Dom João III. Essa reconstrução do passado continuou nas décadas de 30 e 40 do século XX, durante as intervenções realizadas pela GEM, em que se promovia a remoção dos elementos não originais. Nesse período foi feita a trasladação do retábulo de Jesus, obra maneirista da transição entre os séculos XVI e XVII, do topo norte do transepto para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Lisboa. O retábulo da Capela de São Miguel, em estilo barroco e encomendado entre 1691 e 1692, fez uma viagem bem mais curta, tendo sido levado para a Igreja Matriz da Batalha. Adoçada à parede sul da Igreja do Mosteiro da Batalha fica a Capela do Fundador, que se desenvolve ao longo de 3 tramos e possui uma planta quadrangular. A sua construção não fazia parte do plano original do mosteiro, sendo uma decisão posterior por parte do rei Dom João I, que ficou registada no seu testamento. A sua intenção era ser sepultado junto da rainha, já falecida em 1426 quando o rei fez o seu testamento, na Capela Mor ou na outra que nós ora mandamos fazer, referindo-se à Capela do Fundador que estava concluída em 1434, um ano após a morte de Dom João I. O planeamento deste espaço foi da responsabilidade do mestre Huguet, segundo o qual a planta quadrangular se converte, ao centro, num octógono coberto por uma abóbada estrelada, em cuja chave central pontificam as armas reais. O nível do piso térreo é definido por 8 pilares compósitos, com arcos quebrados peraltados, ornamentados com caireiros que ainda preservam parte da pintura que os cobria. Ao centro fica a enorme arca tumular, sobre a qual estão esculpidos os jacentes de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, de cabeças coroadas e assentos sobre almofadas.
Está assente sobre 8 leões, sendo decorada nos lados maiores com longas inscrições laudatórias e no rebordo da tampa com as divisas Por Bem, de Dom João I, e Il me plaît, da Rainha. As estátuas no topo do túmulo surgem lado a lado com as mãos direitas unidas, afirmando a sua união. O rei veste a armadura completa e a rainha uma opa com os símbolos régios portugueses. Na mão esquerda, o rei segura um bastão de comando e a rainha um livro de horas fechado. Os seus pés assentam sobre folhagens e as suas cabeças são protegidas por generosos baldaquinos decorados no extradorso com os escudos de armas. Na parede sul da capela do fundador ficam 4 arcossóleos que abrigam as arcas tumulares de 4 infantes, filhos do casal régio que fundou o mosteiro. Na face apresentam os seus brasões e, em alguns deles, os símbolos da Ordem Inglesa da Charreteira. O primeiro, do lado esquerdo, é o de Dom Fernando, mestre da Ordem de Avis, morto em cativeiro em Fez, Marrocos, e para aqui trasladado em 1471. Apresenta a sua divisa Le Bien me plaît. O túmulo seguinte é o do infante Dom João, mestre da Ordem de Santiago e condestável de Portugal, e da sua mulher Dona Isabel, com a divisa J'ai bien raison. Sobre a arca apresenta um baixo relevo figurando o caminho do Calvário. Segue-se o túmulo do infante Dom Henrique, mestre da Ordem de Cristo e dinamizador da expansão ultramarina, com a divisa Talent de bien faire. É a única que apresenta uma estátua jacente no seu topo, seguindo o modelo da de Dom João I. Por último, temos o túmulo do infante Dom Pedro, duque de Coimbra e regente do reino durante a menoridade de Dom Afonso V e da sua esposa Dona Isabel de Aragão. Durante os restauros aqui realizados no século XIX, foram retirados todos os altares que existiam nesta capela, incluindo o de Dom João I, que tinha sido colocado aos pés do seu túmulo. Na parede poente, onde outrora se guardavam as alfaias litúrgicas e paramentos, foram acrescentados, entre o final do século XIX e o início do XX, 3 túmulos que imitam os do século XV. Para aqui foram trasladados os restos mortais de Dom Afonso V, de Dom João II e do filho deste último, o príncipe Dom Afonso. A capela do fundador é iluminada através de grandes janelas que preservam ainda alguns preciosos fragmentos dos vitrais primitivos. Encostado ao lado norte da igreja fica o claustro real do Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Na sua parede sul podemos observar os restos de uma pintura mural a fresco, do século XVI, representando o Calvário. Este claustro é o mais grandioso do complexo, desenhando um quadrado com 50 por 50 metros de lado, sendo abobadado em toda a sua extensão, confirmando a intenção de magnificência por parte de Dom João I. A sua arquitetura e decoração revela as 2 figuras responsáveis pela sua construção, os arquitetos Afonso Domingos, numa primeira fase, e Huguete, na conclusão. A galeria do lado sul, encostada à igreja, assim como a este, que dá acesso à casa do capítulo, foram da responsabilidade de Afonso Domingos, acompanhando o processo de edificação da própria igreja. As galerias norte, para onde se abriu o dormitório primitivo, e este, que dá acesso ao refeitório, apresentam elementos que as identificam como sendo obra de Huguete. Apesar de este ser um claustro de um mosteiro de uma ordem mendicante, os dominicanos, o seu aparato e esplendor decorativo está mais próximo do patente nas catedrais do século XIV.
Exemplos disso são os claustros das Sés do Porto e de Évora, podendo este último ter servido de inspiração. Este claustro, tal como o dessas catedrais, também é coberto por um terraço. A decoração dos capitéis das colunas e das chaves das abóbadas é quase exclusivamente de pendor vegetalista, com exceção de um capitel na Galeria Sul, que apresenta 2 pares de frades dominicanos. Essas figuras seguram 2 livros abertos denunciando a associação desta ala do claustro, que era conhecida como a Galeria da Leitura, com o estudo dos livros sagrados. A meio da galeria este do claustro abre-se a entrada para a sala do capítulo, um espaço amplo, quadrangular, com 19 metros de lado, que era utilizado para as reuniões diárias dos frades. A importância deste espaço está expressa no cuidado que a sua construção apresenta, desde o portal de entrada, com 5 arquivoltas, até à ambiciosa abóbada única nevourada que o cobre. No início do século XVI, durante o reinado de Dom Manuel I, foram realizadas várias intervenções, como, por exemplo, a construção deste portal do chamado Capítulo Velho. Nessa mesma campanha de obras, as arcadas do claustro real foram preenchidas com as esplendorosas bandeiras assentes sobre delicados colunelos. Essas grelhas de fino talhe são constituídas por troncos e por festões ondulantes que emolduram romãs e cruzes de Cristo nos seus cruzamentos. Em cada arcada central surge a esfera armilar. No lado oeste deste claustro ficava o refeitório, que é precedido pelo lavabo, integrado numa pequena galeria quadrangular com uma fonte ao centro. Executado durante a campanha de obras manuelina, no século XVI, este espaço, situado no ângulo entre as galerias norte e oeste, apresenta uma abóbada de múltiplas nervuras que é quase plana. A água potável que alimenta esta fonte provinha de uma nascente situada no lugar da Jardoeira, localizada a cerca de 900 metros do mosteiro, sendo conduzida através de canalizações subterrâneas em calcário. O significado deste lavabo é simultaneamente prático e simbólico, já que a lavagem das mãos, antes da entrada no refeitório, apela a uma limpeza física, mas também espiritual. Na parede poente do claustro, mais uma pequena pérola, uma pintura mural a fresco do primeiro quartel do século XVI, que representa São Paulo. Encostado ao claustro real, pelo lado norte, existe um segundo claustro de dimensões ligeiramente menores, 44 por 44 metros de lado, e de planta igualmente quadrangular. A sua construção é atribuída a Fernão de Évora, que foi o arquiteto responsável pelas obras do Mosteiro da Batalha entre 1448 e 1477. Terá resultado da necessidade de os frades dominicanos disporem de um conjunto de dependências como celas individuais, salas de estudo e biblioteca, que não foram concretizadas no plano original. O piso térreo tem abóbadas de cruzaria simples, de ogivas, apoiadas em mísulas prismáticas. As várias oficinas do mosteiro distribuíam-se ao longo das galerias. Este claustro foi edificado sob a égide do rei Dom Afonso V, cujo emblema surge nas chaves das abóbadas do piso térreo, motivo pelo qual viria a ser conhecido como Claustro Afonsino. O piso superior é constituído em todos os lados por uma larga varanda corrida, ao longo da qual se distribuem as celas individuais dos frades dominicanos.
A cobertura em madeira é suportada por colunelos oitavados que recebem a arquitrave na qual se apoiam as vigas de sustentação. O conjunto destaca-se pela sua sobriedade e simplicidade. Na galeria norte deste piso superior do claustro afonsino podemos encontrar um mecanismo de relógio de torre, datado da segunda metade do século XV. Este mecanismo teria estado instalado na torre mais alta do mosteiro e sinalizava a passagem das horas através do toque de um sino, não se sabendo se alguma vez dispôs de um mostrador. A este da Capela Mor da Igreja, em alinhamento completo com esta, situa-se o Panteão de Dom Duarte, mais conhecido como Capelas Imperfeitas. Este espaço estrutura-se segundo uma forma octogonal, com a entrada a eixo e 7 capelas radiantes separadas por pequenos corpos triangulares. A construção deste panteão iniciou-se por volta de 1434 por iniciativa do rei Dom Duarte, quando decorria o primeiro ano do seu reinado, optando por não ser sepultado na capela do fundador, conforme seria desejo do seu pai. O projeto e a execução desta obra foi da responsabilidade de Huguete, cuja capacidade técnica e artística, amadurecida depois de vários anos à frente do estaleiro da batalha, surge aqui bem expressa. Dom Duarte morre em 1437, após apenas 5 anos de reinado, seguindo-se em 1438 a morte do arquiteto Huguete, o que não só inviabilizou a conclusão do panteão, como saber que a bóbada tinha sido planeada. Só no início do século XVI é que Dom Manuel I propôs concluir estas capelas imperfeitas, dando sinal de que se pretendia fazer sepultar aqui. Esta nova fase construtiva ficou a cargo do mestre Mateus Fernandes, que acrescentou a este espaço uma das notas mais brilhantes e impressionantes da arte manuelina. Contudo, mais uma vez o empreendimento ficou por concluir, decidindo o rei Dom Manuel I ser sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, cuja edificação tinha patrocinado. Seguindo o modelo de tumulação conjunta inaugurado em Portugal pelo seu pai, Dom João I, a arca tumular de Dom Duarte e Dona Leonor representa os jacentes do casal real na tampa, com as mãos dadas. Este túmulo encontrava-se originalmente à entrada da Capela Mor da Igreja do Mosteiro da Batalha, tendo sido trasladado para a sua posição atual apenas em 1940. Na capela à esquerda, que estava originalmente reservada para o rei Dom Afonso V, encontra-se a arca tumular do seu filho, o príncipe Dom João, que faleceu em 1451, poucos dias depois de nascer. Todos os túmulos que estão atualmente neste panteão foram aqui colocados depois de 1940, sendo que desconhecemos o critério seguido para as restantes trasladações. A identificação das arcas tumulares é consequentemente problemática, sabendo-se que uma delas pertenceria a membros da família dos Condes de Miranda. No seu testamento, datado de 1517, Dom Manuel I expressou a sua vontade de que o panteão fosse concluído, para poder receber os túmulos de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II, como originalmente planeado. Dom João III, seu filho, ainda procurou dar seguimento a esse desejo, conforme confirmado pela varanda renascentista construída sobre o portal de entrada em 1533, segundo o risco de João de Castilho. A
acabaria contudo por abandonar essa empreitada, permanecendo estas capelas definitivamente inacabadas e, por conseguinte, imperfeitas. A entrada nas capelas é antecedida por um alto vestíbulo abobadado concluído em 1509 durante a campanha de obras manuelina, sendo planeada uma passagem direta para o interior da igreja, algo que nunca viria a concretizar-se. Este panteão constitui um compêndio da mais excepcional arquitetura do Portugal do seu tempo. Exemplo disso são as abóbadas de algumas das capelas radiais. Uma destas estava reservada ao rei Dom João II e à sua esposa, a rainha Dona Leonor, estando identificada pelas armas régias e pelos símbolos destes monarcas, o pelicano rasgando o peito do rei e o camaroeiro da rainha. O portal manuelino, da autoria de Mateus Fernandes, impressiona desde logo pelas suas dimensões, 15 metros de altura por 7,5 metros de largura. As suas diversas arquivoltas, em arcos de carena, são exuberantemente decoradas com elementos fitomórficos como folhas, troncos e hastes, denunciando talvez a influência da arte mudéjar. Neste portal, nomeadamente nas 4 primeiras arquivoltas, podem também encontrar-se grafismos que representam a divisa do rei Dom Duarte, Léoté Faré, Tan Ya Serré. Da campanha de obras da época de Dom Manuel I constou também a inclusão, sobre os arcos das capelas, de um friso decorativo composto por 2 molduras paralelas, com o brasão de armas do rei em cada ângulo. Nas molduras ascendentes das grandes janelas que fariam parte do segundo andar deste panteão surgem, por entre a esfuziante decoração, as iniciais M e R, Manuel Rei. A abóbada que cobriria estas capelas nunca chegou a ser lançada, permanecendo assim, desde há mais de 500 anos, como um espaço descoberto, com o céu como teto. Entre os desenhos que o arquiteto irlandês James Kavanagh Murphy produziu a quando da sua visita à batalha, encontra-se a sua proposta para o que poderia ser uma conclusão da construção deste panteão. No final, as capelas imperfeitas representam um desafio à imaginação de quem as visita, sendo uma parte integrante deste possante monumento à ambição humana que é o Mosteiro da Batalha. Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.